Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Aqui, no momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, somos mais de 49.800 pessoas. Sinta-se muito à vontade para discutir comigo aqui tudo o que existe sobre concursos de AGU, PGE, PGM. O objetivo do canal é democratizar o ensino para acesso a esses concursos, embora, obviamente, por aqui nós tenhamos muitas outras pessoas que estudam para outros certames. Hoje nós vamos discutir uma importante decisão do STJ, veiculada no informativo 723, que é o segundo informativo de 2022, que trata da aplicação do antigo artigo 191 do CPC de 73, que é reproduzido no CPC 2015 sob a forma do artigo 229. Portanto, embora julgando o antigo artigo 191 do CPC de 73, o STJ, nesse caso, nos informa acerca da aplicação do atual 229 do CPC 2015, razão pela qual o julgado é importante para os próximos concursos da advocacia pública. Eu estou me referindo àquilo que o STJ julgou no recurso especial 1.964.438 São Paulo. Portanto, vamos estudar isso aqui, fique comigo até o final, porque inclusive no final eu vou explicar como se aplica o artigo 229 aos processos em que um dos polos da ação é a fazenda pública, ou seja, ao direito processual público. Vamos discutir sobre a aplicação do 229 aos processos que envolvem a fazenda. Se você está comprometido, comprometida aqui comigo no canal, a engajar esse conteúdo e a levar esse conteúdo ao máximo número de pessoas possível, para democratizar o ensino e para fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, você, quando faz isso, dando like, deixando o seu comentário no vídeo, para essas novas pessoas alcançadas, você se torna tão professor quanto eu. Por isso a hashtag Somos Todos Professores. Se você está engajado comigo ou engajada comigo nesse projeto, chegou a hora de deixar o seu like e deixar o seu comentário, e eu sou muito grato por isso. Vamos, portanto, entender o que o STJ julgou no recurso especial apresentado, informativo 723. Antes a gente precisa revisar o que diz o CPC 2015 no artigo 229. Vamos lá. 229 CPC 2015, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Então, é preciso que sejam litisconsortes distintos, com procuradores distintos, escritórios de advocacia distintos. O prazo é em dobro para todas as suas manifestações. Essa expressão é igual à utilizada na prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda. Em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento, portanto, a prerrogativa se aplica automaticamente pela simples previsão do artigo 229 e pela situação fática apresentada na relação processual. O parágrafo 1º estabelece uma não aplicação da prerrogativa todas as vezes em que você tiver dois réus e apenas um deles apresentar contestação, apresentar defesa. No momento em que um dos réus torna-se revel, a relação processual continua em relação ao réu que apresentou contestação. O réu revel, nesse caso, continua no processo, mas ele deixa de ser intimado para se manifestar para atos consequentes, razão pela qual, nesse caso, o artigo 229, parágrafo 1º, acaba com a prerrogativa quando um dos réus se torna revel. O parágrafo 2º também é bem lógico, diz que não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos, justamente porque a prerrogativa existe para os processos físicos, a fim de que as partes tivessem tempo hábil para estudar o processo físico e apresentar suas manifestações. Ou seja, o processo físico, quando estava nas mãos de um litisconsorte, o outro litisconsorte estava impossibilitado de acessá-lo, o que não acontece nos autos eletrônicos, que admite acesso simultâneo. Então, se o processo é eletrônico, o artigo 229 não se aplica, a prerrogativa nele prevista não se aplica. Muito bem, vamos analisar ainda o CPC 2015 de uma forma sistemática, ou seja, o 229 é aplicado por todo o Código de Processo Civil, além de tratarmos também da jurisprudência do STJ e do Supremo sobre essa prerrogativa sobre o 229. Falando em jurisprudência do Supremo, você precisa prestar atenção na súmula 641 do Supremo, que diz assim, não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. O Supremo entende que, óbvio, a sucumbência é a prerrogativa principal, é o requisito principal
de apresentação de insurreição recursal, ou seja, só tem legitimidade para recorrer aquele que sucumbe. O Supremo entende que no momento em que uma das partes não sucumbe, ela não pode apresentar recurso, então, nesse caso, não aplica o prazo em dobro para recorrer do 229/2015, se o recurso só pode ser apresentado por uma parte. Muito bem, súmula 641 do Supremo Tribunal Federal, preste atenção porque ela se aplica ao 229/2015. Analisando sistematicamente o CPC, a gente vai para regras específicas do artigo 229, ou seja, a previsão do 229 espalhada pelo CPC em outros momentos que não no próprio 229. Aí a gente tem que ir para o 525, parágrafo 3º, que trata da impugnação ao cumprimento de sentença. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. O 525 faz a previsão da impugnação ao cumprimento de sentença. O parágrafo 3º do artigo 525 diz: aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Se você tiver aqui, na impugnação ou cumprimento de sentença, a situação fática apresentada no artigo 229, ele se aplica, ou seja, o prazo aqui é em dobro. Cuidado para não confundir acerca da aplicação do 229 aos embargos à execução. Uma coisa é impugnação ou cumprimento de sentença, outra coisa são os embargos à execução, e aqui eu entro na decisão do STJ que eu trago para a nossa análise. Os embargos à execução estão previstos no artigo 915 do Código de Processo Civil 2015, que diz assim: os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso, na forma do artigo 231. Aí o parágrafo 3º do 915 diz: em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 229. Então, cuidado para não confundir, porque o 229 se aplica para impugnação ou cumprimento de sentença, havendo a situação fática do caput do 229, mas ainda que haja a situação fática do caput do 229, o 229 não se aplica aos embargos à execução. E é justamente isso que decidiu o STJ no recurso especial que nós estamos analisando. Preste atenção o que disse o STJ. Assente-se desse modo que o prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ou cumprimento de sentença, previsto no 475J, parágrafo 1º do CPC 73, eu disse que o julgado foi com base no de 73, sujeita-se à regra da contagem em dobro prevista no 191 do CPC de 73, que é o nosso 229 atual, não se lhe revelando extensível de forma subsidiária a vedação incidente sobre os embargos à execução, artigo 238, parágrafo 3º do CPC 73, o STJ colocou no julgado erroneamente aqui 2015, mas esse 738, parágrafo 3º, é do de 73, em razão da distinção ontológica entre os referidos institutos de defesa. E qual é a distinção? O entendimento prevalente, registre-se, é de que impugnação ou cumprimento de sentença possui natureza jurídica de incidente processual, atenção a isso aqui, por isso que para ela se aplica o prazo em dobro do 229, sendo processada no bojo do cumprimento de sentença, ao passo que os embargos à execução possuem natureza de ação, dando origem a um novo processo diverso da correlata execução de título extrajudicial. Então preste atenção, porque essa é a distinção entre impugnação ou cumprimento de sentença e embargos à execução, que faz com que o STJ entenda que se aplica, e obviamente o CPC 2015 já faz previsão, que se aplica à impugnação ou cumprimento de sentença o prazo em dobro do 229, mas não se aplica aos embargos à execução o prazo em dobro do 229. A escolha do legislador no CPC 2015 também foi essa. Impugnação ou cumprimento de sentença é incidente processual, apresentado no bojo da mesma relação processual, aplica o 229. Embargos à execução, não. Embargos à execução dá origem a uma nova ação e a distinção nessa natureza jurídica atrai para a impugnação ou cumprimento de sentença a aplicação do 229, para os embargos à execução, não. Para estudarmos toda a sistemática do CPC 2015, ainda preciso falar sobre a aplicação do 229 aos embargos de declaração, porque o CPC 2015 faz essa previsão no parágrafo 1º do artigo 1023, que diz assim: os embargos agora de declaração serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1º do 1023 diz: aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Então, a jurisprudência do STJ confirma a escolha do legislador do CPC 2015 acerca da aplicação do 229
a impugnação ao cumprimento de sentença, a não aplicação aos embargos à execução e ainda faz previsão o CPC 2015 da aplicação do 229 aos embargos de declaração. E para finalizar o estudo desse vídeo acerca do 229, se ele cair na sua prova, você precisa ter conhecimento pleno do assunto para enfrentar, inclusive, a aplicação do dispositivo nos processos que envolvam a fazenda pública, nós precisamos responder o seguinte questionamento. Se a fazenda pública for um desses litisconsortes aqui, imagine que você tem uma ação judicial em que existem dois litisconsortes do polo passivo, um deles um particular, com o seu advogado, pertencente a um escritório de advocacia, e também a fazenda pública, o município, o estado, a União, representada pelo seu procurador, advindo da sua advocacia pública. Você tem litisconsortes com procuradores distintos, escritórios de advocacias distintos, aí os prazos serão contados em dobro, levando em consideração que para a fazenda já existe a contagem do prazo em dobro. Então, aqui eu teria a aplicação da prerrogativa da fazenda do prazo em dobro mais a prerrogativa do 229, fazendo com que os prazos da fazenda sejam em quádruplo. Existe isso? Eu posso aplicar o 229 à fazenda pública? O Leonardo Carneiro da Cunha, e nesse caso ele reproduz o entendimento da doutrina majoritária sobre o tema, diz o seguinte, que é impossível a acumulação do artigo 183, que prevê o prazo em dobro para a fazenda, com o artigo 229, ambos do novo Código de Processo Civil, e essa acumulação permitiria com que os prazos da fazenda fossem em quádruplo. A doutrina majoritária entende que não se aplica essa acumulação. Então, por todos, o Leonardo Carneiro da Cunha diz o seguinte: o artigo 229 do novo Código de Processo Civil prevê que os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Nesse sentido, a doutrina tem defendido a impossibilidade de cumulação do benefício do prazo em dobro previsto no 183 com aquela que está prevista no artigo 229. E isso porque haveria uma extensão desarrazoada de prazo para a fazenda pública, porque, ao invés de dobro, o 183 cumulado com 229 transformaria os prazos da fazenda em quádruplo, cujo interesse já se encontra resguardado com a aplicação isolada do 183, outorgando-lhe prazo em dobro para todas as suas manifestações do processo. Caso fosse possível cumular as duas regras, a fazenda pública teria prazo em quádruplo para todas as suas manifestações no momento em que ela se encontrasse na situação fática do caput do 229, desbordando da finalidade a que se visa alcançar com a regra contida no aludido 183 do CPC 2015. Então, para a doutrina majoritária, e aqui eu cito Leonardo Carneiro da Cunha por todos, o 183 que prevê o prazo em dobro para a fazenda em todas as suas manifestações, torna inaplicável o 229 para a fazenda quando a situação fática do seu caput envolver num dos polos da ação a fazenda pública. Então, não se cumulam as prerrogativas para a fazenda do 183, que é sempre aplicável, com o 229, que nunca é aplicável. Professor, então quando eu aplico o artigo 229 à fazenda pública? A resposta é nunca. Nunca, sempre são situações extremamente difíceis de acontecer no direito, mas nesse caso, pela existência do 183, eu nunca posso aplicar o 229 à fazenda pública, ainda que ela se encontre na situação fática do caput do 229 do CPC 2015. Então a decisão do STJ nesse recurso especial é muito importante e eu aproveitei para fazer uma revisão e um estudo sistemático da aplicação do 229 no CPC 2015, inclusive acerca do entendimento doutrinário da sua não cumulatividade com o artigo 183 para a fazenda pública. Portanto, espero ter te ajudado com esse conteúdo. Pode ser que ele caia na sua prova. Tem muito cara de prova objetiva, então garanta a pontuação na prova objetiva quando isso aqui for objeto de questionamento. Pela sua atenção, muito obrigado. Não esqueça do like e do comentário. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.